Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em um outro vídeo eu fiz recomendações de livros. Nesse vídeo eu quero falar deles, explicando um pouco sobre o conteúdo de cada um deles. O primeiro foi esse, A Breve Vida de Jonathan Edwards. Nesse livro encontramos um pregador fervoroso, cheio do Espírito Santo e também de conhecimento. Edwards nos mostra que é possível um pastor ser cheio de conhecimento e ao mesmo tempo pregar apaixonadamente. Aqui encontramos um marido amoroso, um pai afetuoso de 11 filhos, inclusive, um teólogo cheio de conhecimento, um renomado pregador, um missionário, um biógrafo, um filósofo e um presidente de universidade. Recomendo fortemente esse livro. Creio que quando você lê esse livro será tremendamente impactado, impactada com a paixão que esse homem tinha, com o desejo que Edwards tinha para que as pessoas fossem salvas. Também nesse livro nós encontramos um pouco do avivamento americano em que Edwards esteve envolvido. Ele foi um dos protagonistas desse grande avivamento. O segundo é esse, Conversas Desafiadoras entre Casais, da Estela Costa. Esse livro é muito bom, muito prático e toca em assuntos que são urgentes para os casais cristãos da atualidade. Há um trecho aqui na página 33 que eu quero ler para vocês que me chamou muita atenção. Barreiras comuns entre casais cristãos. Esse é o capítulo que fala sobre sexualidade. Culpa religiosa. Muitos entram no casamento com a mentalidade de que sexo é pecado e têm dificuldade de viver a intimidade como presente de Deus. Segundo, falta de diálogo. O casal evita conversar sobre preferências, desejos ou dificuldades, acreditando que isso é inapropriado. Terceiro, expectativas irreais. Filmes, pornografia ou até mesmo conselhos distorcidos criam padrões inalcançáveis de desempenho sexual. Quarto, diferenças de desejo. É comum que um dos cônjuges tenha mais desejo sexual do que o outro, o que pode gerar conflitos se não houver compreensão mútua. Perceberam, né? Como ele é bom? Só desse trechinho aqui já perceberam que ele toca em assuntos muito práticos e urgentes para os casais na atualidade. Um jovem segundo o coração de Deus, do pastor John Charles Riley. Na verdade, esse livro era uma pregação. Ele pregou esse conteúdo, e o conteúdo depois virou artigo, que é uma palavra aos moços, e a editora Pencal então lançou esse livro sob o título Um Jovem Seguindo o Coração de Deus. Esse livro é muito bom, eu recomendo a você que compre e leia. E também se você é líder de célula, não sei, de jovens, ou um líder de igreja, um pastor de igreja, compre esse livro para trabalhar com os adolescentes e jovens da sua igreja. Casamento centrado em Cristo, aprendendo a ser um casal segundo a vontade de Deus. Nesse livro, Tim Chester nos mostra como o casamento aponta para a relação entre Jesus Cristo e a igreja, e ele então nos orienta, tanto o marido quanto a esposa, a vivermos de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra dele para os casais. Então aqui nós encontramos orientações práticas de como ser um marido de acordo com a vontade de Deus e de como ser uma esposa de acordo com a vontade de Deus. Esse tem um tom mais pastoral, é o Memórias de um Pastor Comum, escrito pelo D.A. Carson sobre o pai dele, Tom Carson, que era pastor. Nesse livro, D.A. Carson nos mostra como o ministério comum do seu pai era extraordinário. E ele nos mostra aqui o que realmente é o sucesso pastoral. O sucesso ministerial não é como hoje, em que muitos dizem que você precisa ser uma espécie de celebridade gospel para ter sucesso no seu ministério. O sucesso do ministério pastoral está em se manter fiel a Deus e aos princípios da palavra, enquanto pastoreia na sua realidade, na realidade da sua igreja local. De pastor a pastor, do Hernandes Dias Lopes, Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Esse livro me impactou muito, eu aprendi muito aqui a como ser pastor, também muitas coisas foram corrigidas na minha visão, e esse livro foi um encorajamento para mim, um verdadeiro bálsamo na minha vida ministerial. Pastoreando Pequenas Cidades, esse livro também é um bálsamo, um instrumento de Deus para encorajar pastores que pastoreiam igrejas pequenas em cidades pequenas. Esse é o meu caso. Eu pastoreio uma igreja pequena numa cidade pequena, a Igreja Batista, aqui em Itaguaçu da Bahia. E esse livro nos mostra que Deus atua nos grandes ministérios das grandes cidades, mas também nos pequenos ministérios das pequenas igrejas, nas pequenas cidades. Encorajamento e esperança aos pastores no interior do país.
Você, pastor do interior, você que está pastoreando igrejas pequenas, cidades pequenas, compre esse livro e com certeza você será muito abençoado. Você gosta da história da igreja, assim como eu? Olha aqui, História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Esse livro é muito bom. Eu recomendo esse livro a você. Aqui você encontrará a época de Jesus e dos apóstolos, a época do cristianismo católico, época do Império Romano Cristão, época da Idade Média Cristã, época da Reforma Protestante. Você compreenderá aqui o que foram as reformas protestantes iniciadas com Martinho Lutero e continuadas por outros homens de Deus. Época da razão e dos avivamentos, época do progresso, época das ideologias e a época da expansão e remanejamento global. Recomendo fortemente essa obra para você. Peço que você compre e leia essa obra. Não se arrependerá, pelo contrário, você terá muito conhecimento acerca da história da igreja, o desenvolvimento do cristianismo e também das doutrinas cristãs. Eu recomendo esse livro a você e tenho certeza que você também será muito abençoado como eu fui na leitura desses livros. Que Deus te abençoe e boa leitura.